Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos começar a nossa aula? Hoje é segunda-feira, dia 7 do mês de junho do ano de 2021. Hoje nós teremos aula de língua portuguesa, matemática, geografia e arte. A nossa atividade de língua portuguesa de hoje nós vamos realizar no Aprender Sempre, nas páginas 45, 46 e 47. Na página 45, aula 9, os bosques e as florestas dos contos. Nós aqui vamos conhecer um pouquinho sobre algumas partes dos contos de fadas, aqueles que nós já conhecemos. Vamos conversar um pouquinho sobre os bosques, as florestas e também sobre o castelo. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos ler alguns trechos dos contos que descrevem os lugares em que os personagens vivem. Número 1. Leia as passagens que descrevem os bosques e as florestas, típicos dos contos tradicionais. Então vamos lá começar com a história O Príncipe Rã ou Henriques de Ferro. Vamos prestar atenção aos detalhes desses bosques e florestas. O castelo real ficava ao lado de uma floresta sombria, na qual, embaixo de uma frondosa tilha, havia uma fonte. Quais são os detalhes que a gente pode perceber sobre esse bosque, sobre essa floresta? Ela era uma floresta sombria. Quando a gente ouve a palavra floresta sombria, o que a gente sente? A gente sente medo? A gente imagina que ela seja de qual forma? Vamos para o trecho da história de Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho pegou o cesto e foi embora. A mata era cerrada e escura. No meio das árvores, somente se ouvia o chilrear de alguns pássaros e, ao longe, o ruído dos machados dos lenhadores. A essa altura, Chapeuzinho Vermelho já tinha esquecido do lobo e da aposta sobre quem chegaria primeiro. Ia andando devagar pelo atalho, parando aqui e acolá. Ora era atraída por uma árvore carregada de pitangas, ora ficava observando o voo de uma borboleta, ou ainda um ágil esquilo. Parou um pouco para colher um maço de flores do campo. Encantou-se a observar uma procissão de formigas e correu atrás de uma joaninha. E essa floresta da Chapeuzinho Vermelho, como ela era? Com matas, né? Era mata, era cerrada e escura. Como a gente se sente quando a gente se imagina nesse lugar? Como vocês ficariam se vocês fossem a Chapeuzinho Vermelho e estivessem nessa floresta? Vamos agora para a história A Bela Adormecida. Alguns mais audaciosos tentaram sem êxito chegar ao castelo. A grande barreira de mato e espinheiros, cerrada e impenetrável, parecia animada por vontade própria.
Os galhos avançavam para cima dos coitados que tentavam passar. Seguravam-nos, arranhavam-nos, até fazê-los sangrar, e fechavam as mínimas frestas. Como era essa barreira que fechava o castelo da Bela Adormecida? Vocês acham que a barreira de mato era pouca ou era muita? Vocês acham que ela era impenetrável? Por quê? Havia muito mato? Imaginem vocês à frente agora dessa barreira. Como vocês se sentiriam aí à frente? Eu trouxe aqui algumas imagens de florestas e também de castelos. Então vamos observar agora essa floresta. Imagine que essa personagem seja vocês. Como vocês se sentiriam estando agora no meio dessa floresta? Vocês sentiriam medo? De qual história será que faz parte essa floresta? E esta outra? O que a gente sente quando a gente olha para esse lugar? De qual história essa floresta poderia fazer parte? E esse castelo? Quando a gente olha para esse castelo, o que nós sentimos? Quem será que mora ali? Como ele é? Quais as características a gente pode perceber nesse castelo? E nesse outro? O que nós vemos e o que sentimos na presença desse castelo? Número 2. Como você imagina um castelo habitado por princesas e príncipes? Como vocês acham que deve ser esse castelo? Quais as características dele? Ele vai ter torre? Como é a porta? E as janelas? Ao redor desse castelo tem flores, árvores, ponte, lagos. Como vocês imaginam? Vocês vão fazer um desenho desse castelo que vocês imaginaram aqui nesse espaço. Depois do desenho feito e colorido, vocês agora vão descrevê-lo. Vão escrever aqui como é esse castelo. Ele é um castelo que possui torres, ele possui janelas, nas janelas há flores. Como vocês poderiam explicar esse castelo que vocês desenharam? Tá certo? Estou bastante ansiosa para ver o desenho de cada um de vocês.